Olá, queridos! Mais uma aula nossa de informática. Hoje nós vamos aprender alguns nomes, alguns conceitos, para vocês entenderem exatamente com o que vocês estão mexendo, quais são os nomes, para que funcionam essas pecinhas, essas partes do computador. Então, vamos ver aos poucos. Vamos começar pelo básico. O que é software e o que é hardware? Acho que pelo próprio desenhozinho já dá para dar uma imaginada, né? Os softwares são esses que estão embaixo da palavra software, do nosso lado esquerdo da tela, são o quê? Esses programinhas aqui. Aqui nós temos alguns exemplos, como o Mozilla, que é um navegador, alguns programas de áudio, de edição de imagem, outro navegador de internet, vários programas que nós temos aqui. Hardware, o que é hardware? Essas partezinhas aqui sólidas, né, do computador, vamos ver especificamente cada um deles. Software é todo programa armazenado em disco no computador ou nos circuitos integrados de um computador, destinado a uso com equipamento. Eu não consigo utilizar um software sem um equipamento audiovisual. Normalmente, ele é composto, o software, por diversas funções. Ele gera um programa executável ao final do processo. Então, eu utilizo ele, eu dou informações para ele, eu dou comandos para ele, e ao final do processo do desenvolvimento, ele está recebendo aquelas entradas de informação, e logo ao final dele, ele vai me dar alguma sequência. Olha só, ele recebe algum tipo de entrada de dados. Ou seja, o que é entrada de dados? Eu vou dizer o que eu quero, eu vou dizer o que eu quero que ele faça, ou eu vou inserir nele informações. Ele processa as informações segundo uma série de algoritmos ou sequências de instruções. Ele próprio, dentro do programa dele, ele vai processar aquelas informações e vai liberar um resultado, uma saída desse processamento. Então, eu dou as informações, o programa processa aquilo como uma espécie de raciocínio, se você fosse comparar com um ser humano, por exemplo. Ele vai raciocinar, ele vai entender e ele vai te dar uma conclusão, um resultado deste processamento. O termo software foi criado na década de 1940 e é uma contraposição com o termo hardware, que é o nosso próximo que nós vamos explicar aqui para frente. Que hardware, a tradução ao pé da letra, significaria o hard, duro, sólido. Software seria tudo o que faz o computador funcionar, excetuando a parte física. Então, tudo que funciona no computador que eu não posso tocar é o software. Aí nós temos alguns tipos de software. Quais são eles? Software de sistema. Ele é basicamente a essência do computador ou do smartphone. Ele é a essência daquela parte de eletrônica, de informática que você tem. Os drives de dispositivos, inclui também o sistema operacional. O que é sistema operacional? Por exemplo, o computador que a maioria das pessoas usa, que é o Windows, ou o computador da Apple, que é um Mac. Esse é o sistema operacional. O sistema operacional é aquela característica que as empresas colocam a sua própria estrutura, em que faz o computador ligar. Quando ele liga, ele aparece o quê? A primeira telinha dele, o sistema operacional. E aí, dentro do sistema operacional, eu tenho outros softwares que vão fazer as partes aos poucos funcionarem. Por exemplo, um software que vai controlar um mouse, que vai ligar aquela parte física do mouse e até as informações que vão levar ao sistema operacional, a setinha do mouse que faz ele apontar para lá ou apontar para cá. Esses softwares que, por exemplo, controlam as partes físicas de hardware. Eles são os drives. Eu tenho um drive para o mouse, eu tenho um drive para a tela, eu tenho um drive para o Wi-Fi, para o Bluetooth. Então, essas partes que vão controlar. O sistema operacional é aquela parte que vai receber, é a base, é o suporte. E ele é tipicamente uma interface gráfica. O que é uma interface gráfica? É aquilo que você olha e você vê o gráfico, você vê o desenho. Que todos eles juntos, em conjunto, permite ao usuário interagir com o computador e seus periféricos. Já já a gente vai ver o que são os periféricos. Aí eu também tenho software de aplicativo. É aquele que permite ao usuário executar uma ou mais tarefas específicas. Diferente do drive, por exemplo, que ele vai controlar o mouse e eu faço o que eu quiser do mouse, ele vai controlar, ele vai simplesmente fazer com que as informações que eu aperto no teclado
virem letras no computador e ele não faz muito mais do que isso. E aí eu escrevo o que eu quiser com aquelas letras e aquelas letras dentro de outros programas vão ter outra configuração. O aplicativo não, ele tem uma tarefa muito específica, alguns em um campo de atividade que pode ser automatizado no computador. A gente fala principalmente no computador, porque eu tenho também aplicativos onde, gente, que a gente mais usa hoje em dia? Nos smartphones ou nas Smart TVs. O que são os smartphones? São os celulares que têm uma programação, que tem dentro da sua função um sistema operacional. Lembra que o sistema operacional é aquilo que faz você interagir com o celular, com o computador, de uma forma inteligente, sem você ter que ver aquele tanto de numerozinhos na tela, que muitas vezes você via naqueles filmes antigos, ou em programadores, de pessoas que estão mais avançadas. Eles lidam com o código-fonte do computador. O que é o código-fonte do computador? Aqueles códigos, aqueles números, muitas vezes a tradução do 0 ou de 1, em comandos mais crus possíveis, para você poder fazer o computador. Você fala na linguagem do computador. Já o sistema operacional vai traduzir a linguagem do computador para uma linguagem de usuário, para que o usuário possa entender. Então, quando eu levei esse sistema operacional, essa própria estrutura, para dentro de um telefone, ele se tornou um telefone inteligente. Por que smart? Smart significa inteligente. Ele está pensando sozinho? Não. Mas a função do computador e do software que a gente está explicando aqui agora não é simular o raciocínio de uma pessoa, não é dizer mais ou menos parecido como que a gente calcula, como que a gente raciocina, como que a gente entende, como que a gente processa aquelas informações. Então, essa simulação da mente, do cérebro, do processamento da capacidade de pensamento humana jogada para dentro de um celular, transformou aquele celular entre aspas, um celular inteligente. A mesma forma aconteceu com a sua televisão, uma Smart TV que passa a ter aplicativos em vez de simplesmente transmitir o sinal que chegava da antena para uma tela estática lá, morta, sem muitas informações. Agora não, agora ela processa dados, e ela processa dados complexos. Ela não processa simplesmente um sinal de televisão, ela processa dados de internet, ela processa informações com uma câmera, ela processa informações de inúmeras maneiras. Por isso que a gente chama de smart, porque ela simula o pensamento humano. Todos esses aparelhos smart, eles possuem um sistema operacional. E muitas vezes esse sistema operacional, ele vai ter a capacidade de ter aplicativos. Por que muitas vezes e não todas as vezes? Porque eu tenho também aqueles que são bastante limitados, os mais antigos. As primeiras televisões que tinham a capacidade de acessar a internet, por exemplo, elas simplesmente entravam em comunicação com a internet através de um único sistema de transmissão, e elas não tinham aplicativos que podiam ser instalados e desinstalados, mas elas possuíam um sistema operacional. Ou os primeiros celulares, eu sou dessa época, vocês talvez que estejam assistindo a aula sejam mais novos do que eu, mas eu sou da época em que você tinha um celular que para acessar a internet você precisava entrar no menu do celular, naquela letrinha lá dentro das próprias configurações. Lá onde você hoje clica em configurações de celular e ele tem várias opções, pois é, na minha época uma daquelas opções lá era pesquisar na internet. Você digitava o texto como quem está digitando uma configuração e ele te dava a resposta de uma maneira bem simplória. Ele tinha acesso à internet? Ele tinha um sistema operacional. Mas ele tinha aplicativos? Não, ele não tinha aplicativo. O sistema operacional fazia tudo de maneira sozinha. Ele mesmo interagia com a parte de fora do celular, que era eu, e com a parte de dentro, que era a rede. Agora, os smarts, os mais novos, possuem aplicativos para fazer tarefas específicas. Eu tenho um aplicativo para entrar na internet, eu tenho um aplicativo para edição de fotos, eu tenho um aplicativo para acessar a câmera, configurar a câmera. Então vamos ver aqui quais são a maioria dos nossos aplicativos, só alguns, né? Mas para vocês entenderem mais ou menos como é que eles funcionam. Eu tenho, por exemplo, aplicações de controle de sistema de automação industrial, que é aquele sistemazinho onde o próprio computador vai fazer as tarefas dentro de uma indústria, sem que eu tenha um usuário lá o tempo todo dizendo como ele fazer. Aplicações de informática para escritório, como o PowerPoint, o Word, o Excel, o próprio navegador de internet, que são normalmente os aplicativos mais que a gente utiliza com mais frequência.
O software educacional, aquele software lá onde você entra para poder fazer a sua aula online, que talvez a sua escola esteja fazendo, ou para quem tem uma faculdade EAD também, tem a facilidade de ter talvez algum software, algum sistema dentro do próprio complexo educacional para você já estudar, fazer provas, etc. Um software de negócio, como por exemplo um CAD, o AutoCAD, ou um outro sistema levado para algum tipo de profissão, um programa específico para arquitetura, que é o caso do AutoCAD, que eu dei o exemplo aqui, um programa específico para edição de imagem profissional, como o Photoshop, etc. Eu tenho sistemas também, software de banco de dados, de armazenamento de dados. Muitas empresas utilizam para armazenar as informações dos funcionários. Eu tenho de telecomunicações, aquele de streaming onde você assiste, você só recebe as informações. Imagina que do lado de lá você tem um software inteiro só para fazer aquilo ali chegar em você. Eu tenho os próprios videogames, eu tenho software médico. Uns mais simples de você entender para quem algum dia já foi fazer uma ultrassom, já assistiu alguém fazendo uma ultrassom. Aquele aparelho lá que você vê fazendo ultrassom é uma espécie de computador e ele tem um software específico para visualizar, para você ele identificar as imagens, converter as imagens, entender as imagens, tudo aquilo ali eu tenho um software médico. Eu tenho um software de cálculo numérico e simbólico. O mais simples e o mais comum que nós temos utilizando no dia a dia é o Excel, dentre tantos outros mais complexos para as áreas de matemática. E quais são as licenças? A maioria dos softwares é publicado sob uma licença. A licença é a parte da estrutura jurídica que vai me dar o direito sobre aquele software. Quando você escreve um livro, quando você faz um programa de televisão, se você quiser, você também não tem os direitos autorais? Se você quiser, você pode vender, você pode doar, você pode fazer alguma coisa. Mesma coisa acontece com o software. Essa licença define e até restringe qual a forma que se pode utilizar o software, definindo um número de licenças, por exemplo, ou modificações, entre outros. Alguns exemplos de licença que nós temos. A licença comercial, onde você compra, você paga para utilizar aquela licença e você vai utilizar dentro dos limites que o programa te dá. Fazer em números ilimitados, por exemplo, cópias, ilimitadas quantidades de arquivos. A licença comercial, você paga para utilizar o programa e tudo aquilo que ele tem, que ele disponibiliza para você. Pode ser, inclusive, que o programa tenha várias espécies de licença comercial. Uma licença simples, uma licença business, uma licença top, onde você tem a possibilidade de ter, por exemplo, um suporte, ou possibilidade de ter o programa que tem mais funções do que o simples. Eu também tenho uma licença de software genérica, que ele simplesmente você compra para ter o direito àquele software. Eu tenho a licença de software livre, que ela é gratuita. Ela é um software que você faz e deixa ele aberto para qualquer pessoa baixar e utilizar sem fazer nenhum tipo de pagamento. Eu tenho o próprio software livre. Eu não faço o registro dele. Eu faço, invento, crio e deixo ele aberto. Eu tenho o demo. O que é o demo? Ele tem algumas funções que vão funcionar sozinho para te mostrar como é que ele funciona. Uma espécie de demonstração. Por isso a palavra demo, que em inglês é demonstração. É para mostrar para você como é que ele funciona mesmo. Eu tenho o trial. O trial é o experimental. É aquele que muitas vezes ele te dá o prazo para você utilizar. 15 dias, 30 dias, 6 meses. E aí você vai utilizar durante aquele tempo ele em função full, ou seja, utilizar tudo. E depois ele pode simplesmente entrar no básico ou ele pode bloquear tudo, porque ele era só experimental. Agora vemos a parte do hardware. Já entendemos qual é a parte que faz o computador funcionar por dentro. Agora por fora. Hardware, em inglês, significa ferramenta física. Na computação, se aplica a unidade central de processamento que a gente conhece como CPU. A memória, que você fala muitas vezes como HD. Meu computador está sem memória, meu celular está sem memória. E os dispositivos de entrada e saída. Dispositivos de entrada e saída, nós logo vamos ver. Nós vamos ver um pouquinho deles hoje, vocês vão experimentar os que vocês têm à disposição e logo no final da nossa aula hoje vai ter um exercício para vocês entregarem para o professor. O termo hardware é usado para fazer referência a detalhes específicos de uma dada máquina.
bem como a tecnologia da embalagem da máquina. Então, quando você olha, você fala, nossa, mas esse computador tem uma tecla legal, ele tem um design interessante, tudo isso é hardware. O termo não se refere apenas a computadores pessoais, mas também aos equipamentos que necessitam de processamento computacional. Lembra que a gente falou lá sobre os smartphones, as smart TVs, etc.? Como os dispositivos encontrados em equipamentos hospitalares. Aquele exemplo simples que eu dei para vocês de um aparelhozinho de ultrassom. Nos automóveis, hoje nós não temos computadores de bordo dentro dos carros? Ou mesmo aquele carro que te diz que a gasolina está acabando, ou aquele que te diz quanto tempo que você vai demorar para chegar em tal lugar, ou aquele que te diz quantos quilômetros o seu veículo faz por litro, como que está tudo isso que funciona dentro do computador, dentro lá do carro. Pois é, aquilo ali é um hardware, aparelhos celulares, ou seja, toda a mídia de dados, objetos tangíveis. O que é tangível? Aquilo que você consegue tocar, nos quais são registrados dados, desde folha de papel até discos magnéticos, entre muitos outros. Então aqui também entram as folhas onde eu imprimi os dados. E também os CDs, os pendrives, tudo isso é hardware. Ele é físico, você consegue tocar? E nele estão os dados do computador? Então ele é um hardware. Agora nós vamos ver quais são os hardwares mais comuns que nós temos. Vamos ver somente hoje os de saída, porque vocês vão precisar fazer uma pesquisazinha aí para mim. Então, na próxima aula nós vemos os periféricos de entrada. Quais são os periféricos de saída? Primeiro eu tenho que entender quais são as funções dele, né? A função dele é receber a informação lá de dentro do sistema, de dentro do computador, que ele está criando, processando, etc. Ele vai capturar o resultado lá do software. O que o software capturou, o que ele processou em relação a determinados dados ou arquivos que você está trabalhando. Depois, ele vai transmitir essas informações para que elas cheguem em você, no usuário, em um idioma que possa ser interpretado. Você interpretaria corretamente se da sua tela do computador tivesse escrito 01001100000011? Acredito que não, né? Então, ele vai transformar isso, essa função feita pelo software, e aí o hardware vai levar para você. Porque se ele estiver simplesmente lá dentro do computador e ele não levar para você, é como um computador funcionando com uma tela apagada. Você não vai enxergar, não adianta de muita coisa. Então, os dispositivos, os periféricos de saída vão te mostrar aquilo que o computador está processando lá dentro. As maneiras pelas quais isso é possível são a transmissão de sinais. O que é transmissão de sinal, por exemplo? Que aparece na tela do computador. A amostra direta de conteúdo. O que é amostra direta de conteúdo? É uma impressão, por exemplo, que vai tornar aquilo físico para você o que era digital. Então vamos. Os dispositivos podem ser visuais, táteis e auditivos. Afinal, são os seus sentidos que entram em contato com o computador. Os únicos outros sentidos que a gente não entra em contato com o computador não são muito interessantes, né? Afinal de contas, você vai cheirar o computador ou lamber um computador. Então, dos nossos 5 sentidos, 3 deles vão entrar em contato com este mundo virtual, com o computador. O que são os periféricos visuais? São os periféricos de saída que fazem com que a informação chegue aos seus olhos, chegue visualmente. Os táteis são aqueles que chegam através do toque. Nesse caso, seriam os que fazem pelas informações interpretadas pelo toque. Por exemplo, as pessoas que são cegas. Elas possuem dispositivos táteis para a transmissão em braille. E eu também tenho o dispositivo auditivo, que são os que oferecem dados convertidos em frequências sonoras que nós recebemos através dos nossos ouvidos. Vamos para alguns dispositivos então. Esse dispositivo aqui, não acredito que todo mundo saiba o que é, né? O monitor, aquela televisãozinha que fica lá no seu computador. Ela é a tela que se conecta ao computador e serve para mostrar, através dos impulsos e do uso de pontos luminosos, uma interface que ordena as informações contidas no disco rígido. O disco rígido está lá cheio de informações, ele vai colocar para você em uma ordem, organizado.
nas unidades externas e em vários softwares, e mostra todas as alterações que estamos fazendo lá dentro do computador em tempo real. Tudo que você faz, ao mesmo tempo, ele mostra para você. Quer ver um exemplo? Vou eu agora mexer o meu mouse. Olha lá, ó. Enquanto eu mexo, ele aparece para mim em tempo real. Em termos de criação e exclusão de arquivos, execução de software. Isso aqui que eu estou mexendo o mouse é a execução de um software. Esse software que é, no caso aqui, o drive de mouse, que controla a informação física, transforma ela em digital, porque o meu movimento físico do mouse, ele se transforma em uma imagem digital, através de um software. Este software vai levar para o drive, que é este periférico que nós estamos utilizando do monitor, para mostrar para mim o que o software está fazendo lá dentro. E quando eu faço criação e exclusão de arquivos, da mesma forma. Eu criei o arquivo, ele aparece imediatamente para mim. Eu excluí o arquivo, ele desaparece imediatamente na minha frente. Configurações de elementos, quando eu troco a cor, quando eu deixo maior, quando eu deixo menor. Em resumo, é o dispositivo que mostra como as informações do sistema são distribuídas lá dentro do computador e como que a gente está trabalhando com elas. Existem muitos tipos de monitor. Entretanto, suas funções permanecem exatamente as mesmas. Este monitor aqui, por exemplo, é o computador mais comum que nós estamos acostumados. Ele é horizontal. Também existem monitores verticais, como este aqui que vocês estão vendo. Eles são muito utilizados, por exemplo, em tribunais, em lugares onde as pessoas lidam com muitos documentos, e eles fazem a leitura do documento inteiro. Você olha a tela, quando você vê um documento que você imprime em formato de um papel normal, esse papel normal que a gente usa durante o dia, por exemplo, é o A4, e você vai imprimir nele. Normalmente você imprime nele neste sentido aqui, deste monitor aqui de baixo. Mas quando você vê no computador neste sentido, ele vai ficar com as laterais vazias. Então, locais onde se processa muitos documentos, se lê muitos documentos no computador, normalmente as pessoas possuem dois monitores. Um monitor para escrever, acessar a internet, acessar os softwares do computador de maneira generalizada, como o sistema operacional e etc. E eu vou ter esse outro monitor aqui somente para ler documentos. Eles normalmente têm essa função. Eu também tenho monitores 3D, que são aqueles que têm angulações nas laterais, eles são curvos e eles vão até quase a lateral dos olhos, para você poder ver mais na lateral, e ele te dá aquela sensação de profundidade. Mas todos eles vão exercer a mesma função. O projetor tem o mesmo objetivo que o monitor. Aqui nós temos um exemplozinho de projetor aqui em cima, e aqui como que ele funciona. Para exibir essa interface e o movimento das informações, eu tenho a mesma coisa. Só que a diferença é que, em vez de ter uma tela, o dispositivo lança o sinal pelo ar e projeta ele em uma outra superfície, como num painel ou na própria parede. O resultado é uma pior qualidade. Pensa que ele está transmitindo de longe aqueles sinais que, em vez de estarem diretamente na tela, eles vão estar à distância. Mas a vantagem é que ele pode ser muito, muito grande. É só você afastar ele. Quanto mais longe, maior vai ficar a imagem. Só que se eu tiver uma má qualidade de imagem ou um monitor de má qualidade, ele de longe vai ficar com uma qualidade ruim. Mas quanto mais longe, maior. Ele não tem uma limitação em relação à distância, a não ser em relação à luz. Se ele ficar muito grande, a luz não vai alcançar a parede, então ele vai deixar de iluminar. Mas enquanto a luz alcançar a parede, quanto mais longe, maior. Outro periférico que nós temos de saída é o alto-falante. Os alto-falantes, eu tenho aqui dois modelos, porque eu tenho um alto-falante mais comumzinho de computador, mas não se esqueça que nós estamos falando de periféricos, de sistemas computacionais, e que eu tenho sistemas computacionais de inúmeros tipos. O alto-falante do seu home theater, da sua sala, da sua televisão, ele também é um periférico. Não se esqueça que a sua televisão é um drive. Ela é um drive? Não, ela é um hardware de um sistema operacional que está dentro dela. Então, todos aqueles que estão conectados nela, como os alto-falantes, por exemplo, vão ser periféricos dela própria. Então, eu tenho muitos tipos de
de alto-falantes. Não somente aquele que nós estamos acostumados a usar no computador podem ser considerados como periféricos, mas todos os tipos de alto-falante que sejam conectados a dispositivos smart, dispositivos inteligentes, a dispositivos de computação. Alto-falantes são dispositivos que conectam ao computador para terceirizar os sons. Podem ocorrer ao vivo, por exemplo, são aqueles que alcançados em uma conversa de vídeo ou assistindo a um show de streaming. Está lá ao vivo, tudo que está acontecendo, ele está transmitindo ao mesmo tempo. E tanto também aqueles que a equipe usa para se comunicar. Eu tenho uma trilha de áudio ou outro conteúdo capturado e gravado e armazenado anteriormente, também pode ser reproduzido a qualquer momento. Então, ele pode ser ao vivo ou não. Ele colocando para fora do dispositivo o áudio, ele é um alto-falante. O alto-falante faz com que o conteúdo digital seja transformado em som, emitido como ondas e dispersando-se em nosso ambiente, e o que recebemos através do ouvido. É, portanto, um dispositivo de saída sonora ou auditiva. Os fones de ouvido funcionam da mesma maneira que os alto-falantes. A diferença é que eles foram projetados para que haja um contato direto entre o dispositivo e o ouvido, para que o som não se reproduza no ambiente, no ar, e, portanto, apenas o usuário possa ouvir o que está tocando. Ele também tem uma limpeza maior de som, ele não tem interferências externas. A gente tem também um bem interessante, bem mais novo, bem mais moderno, que são os óculos de realidade virtual. Eles servem para nos mostrar uma realidade virtual gerada por um software, como se você estivesse lá dentro do computador. Pode ser um videogame, um filme, um documentário. O que eles fazem é mostrar em uma ou duas telas pequenas, dentro lá do óculos, né, o conteúdo, sendo que este está dentro do dispositivo em forma de óculos que vestimos e que nos impede de ver outra coisa. A intenção é que estejamos imersos no conteúdo, fazendo parte dele. Para muitos locais onde você tem essas experiências de realidade virtual, de realidade aumentada também é chamado, eles vão te dar um dispositivo para colocar nas mãos, como está aqui no nosso exemplo no rapaz aqui embaixo, alto-falante que vai ficar com a distância do som, o som na frente, o som atrás, o som na lateral, para te dar a sensação de que você passou por aquele local quando ele passa por você no vídeo, ou também alguma cadeira que vai se mexer, que vai movimentar o seu corpo, para te dar a sensação de realidade aumentada, de realidade virtual, não somente visual, para complementar a sensação que você tem com o óculos. Os óculos também permitem a colocações de objetos virtuais, isso é, a modificação do ambiente que você está vendo lá dentro, principalmente quando ele tem um dispositivo manual. Se ele faz isso, ele se torna um híbrido, ele não é mais só de saída, ele também passa a ser de saída e de entrada, deixando de fazer parte dos periféricos de saída visual, mas ele também se torna de entrada. As impressoras e plotters. Embora a impressora seja considerada um periférico híbrido atualmente, por quê? Porque na impressora normalmente você tem um scanner também, igual essa impressorazinha que nós temos aqui no meio. A sua principal função corresponde à saída de informações do sistema lá de dentro do computador para a realidade, também se tornando fisicamente tangível. Um dos grandes exemplos que você torna aquilo fisicamente tangível é a impressora 3D, que é essa aqui em cima. Ela imprime não somente no papel, mas ela imprime em resina e ela vai imprimir por cima, ela vai colocar na lateral e ela vai transformar aquilo que estava dentro do computador em algo que vai ter 3 dimensões. O que é 3D? Que tem 3 dimensões? É que tem altura, largura e profundidade. Então, você consegue olhar ela, você consegue rodar. Um exemplo simples de um objeto de 3 dimensões, por exemplo, é uma bola. O objeto bidimensional é aquele que vai ter 2 altura e largura, como um círculo. E um 3D, ele é uma esfera, uma bola que você coloca na sua mão e você, além de altura e largura, você também tem profundidade. Então, a impressora 3D, por ela fazer a impressão em profundidade, em um objeto que imita muitas vezes um real, eu tenho uma impressora 3D. É um aparelho que interpreta o arquivo de imagem lá de dentro do computador e o captura, mantendo as suas características visuais em uma superfície porosa.
geralmente um papel, né, na maioria das impressões, mas nós também temos o plotter, que é esse grandão aqui de baixo. Olha essa proporção, olha o tamanho dessa moça para esse plotter. Então esse daqui não vai ser necessariamente em um papel, mas ele também pode fazer um banner, ele pode fazer em um plástico, ele pode fazer em um tecido, ele vai fazer em um tamanho muito grande em relação à impressora, que vai fazer no tamanho de um papel usual, normalmente um A5, que é a metade do A4, o A4, que é aquele que você está acostumado a olhar os documentos, o ofício, que é aquele levemente mais comprido que o A4, e o A3, que é o dobro do A4. Acima de A3 você tem plotter, que ele vai fazer impressões gigantescas. E ele vai criar um elemento físico com a representação daquele arquivo que eu tinha lá dentro do meu computador, do arquivo digital. Então, qual que é a tarefa de vocês de hoje? Vocês vão listar para mim a lista de softwares e hardwares que vocês estão acostumados a usar ou que vocês conhecem, e vocês, dentro do software e do hardware, vocês vão tentar colocar os nomes certinhos, bonitinhos, e dentro da lista de hardware você vai classificar para mim esses que vocês estão utilizando ou esses que vocês conhecem. Talvez vocês não estejam utilizando todos os que vocês conhecem. Vocês vão classificar eles para mim dentro de visual, auditivo ou tátil. E depois dessa classificação, vocês vão fazer para mim a classificação de se ele é um dispositivo de saída ou se ele é um dispositivo de entrada ou híbrido. Nós também vamos dar alguns exemplos na nossa próxima aula de vários dispositivos de entrada. Mas vocês já conhecem os dispositivos de saída e já conhecem o conceito, que o dispositivo de saída é aquele que vai colocar as informações do computador para você, e o dispositivo de entrada é aquele que capta as suas informações e joga para dentro do computador. Então a tarefinha de vocês hoje é fazer essa listinha bem organizadinha no Word, vão digitar no Word e vão colocar para a professora corrigir aí para vocês. Bom, simplesinho. Espero que tenha ficado simples vocês entenderem. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.